Você quer impressionar com seus desenhos? Meu nome é Nathan Costa, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar dicas, manhas e macetes de como fazer um desenho e entender estruturas com 3 pontos de fuga. Ah, não saia até o final. No final tem um desafio surpresa para você. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Vamos lá fazer o nosso desenho com 3 pontos de fuga. Do lado esquerdo eu vou fazer um ponto. Esse ponto é o primeiro ponto de fuga. Vou escrever aqui PF, primeiro ponto de fuga. Do lado direito eu vou fazer mais um ponto. Esse ponto vai ser o meu segundo PF. Não é prato feito, viu? Segundo ponto de fuga. Logo abaixo, entre o primeiro e o segundo, bem no meio dos dois, mas lá embaixo, eu vou fazer o meu terceiro ponto de fuga. Vou pegar uma caneta verde aqui e vou reforçar todos eles para ficar mais evidente aqui no nosso vídeo. Ok, agora entre o primeiro ponto de fuga e o segundo ponto de fuga, eu vou traçar uma reta. Essa reta será a nossa linha do horizonte, ou LH. Então tá aqui uma setinha indicando a reta, né? E LH, abreviação de linha do horizonte. Agora eu vou começar a dar vida à nossa primeira geometria. Entre os 2 pontos de fuga, 1 e o 2 e o 3, eu vou fazer esse ponto aí, esse pingo. Esse pingo será a vértice do nosso objeto aqui. No caso, nós vamos fazer um prédio. Para você que não sabe o que é vértice, vértice é a quina do nosso paralelepípedo, cubo, vamos chamar aqui de prédio. Ok? A quina superior. Agora eu vou escolher a altura do nosso prédio, traçando uma linha na reta do ponto de fuga 3. Essa linha, como eu disse, vai determinar a altura do nosso prédio. Quando eu faço um desenho com 3 pontos de fuga e o terceiro ponto de fuga está abaixo da linha do horizonte, isso significa que o meu desenho vai representar um desenho que eu estou vendo em uma vista superior. Então, o nosso desenho está representando como se eu estivesse olhando de um helicóptero, por exemplo. Eu estou olhando de cima para baixo. Observe que eu já determinei a altura do meu objeto ligando os 2 pontos de fuga 1 e 2 à reta do ponto de fuga 3. Agora, para determinar a profundidade e a largura do meu prédio, eu tracei linhas de referência do ponto de fuga 1 para a reta do ponto de fuga 2 e do ponto de fuga 2 para a reta do ponto de fuga 1. Criando assim um quadrado em perspectiva que é o teto do nosso prédio. Agora, do ponto de fuga 3, eu vou ligar aos pontos as vértices que eu acabei de desenhar. Uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Aparentando assim as laterais do nosso prédio. Observe que o nosso prédio já começou a ficar com cara, né? Você consegue enxergar um prédio em uma vista superior? Pessoal, eu troquei a caneta agora e eu estou reforçando todas as linhas que são do nosso prédio, para ficar um pouco diferente das linhas de referência. Se você tiver interesse em algum material, em alguma caneta que eu usei, os links estão na descrição logo abaixo. Se você observar eu desenhando, você vai perceber que eu viro muito a folha, bastante mesmo. Isso é algo que me ajuda muito a fazer traços retos. Por quê? Porque o nosso golpe motor sempre sairá mais reto em uma direção.
Voltando ao desenho, eu tracei retas do ponto de fuga 3 para cima, porque eu estou fazendo a janela do nosso prédio. Todos os traços verticais do nosso prédio saem do ponto de fuga 3. Observe que eu fiz pontos distribuindo a proporção das janelas e agora eu vou ligar ao ponto de fuga 2. Tudo que eu for fazer na lateral direita do nosso prédio vai ser ligado ao ponto de fuga 2 e ao ponto de fuga 3. Todas as linhas horizontais estão ligadas ao ponto de fuga 2 e todas as linhas verticais dessa lateral estão ligadas ao ponto de fuga 3. Todo desenho ele tem que ser tramado a partir desses pontos de fuga, não só as formas geométricas em formatos de quadrado. Por exemplo, se eu fosse fazer um círculo ou uma forma diferente, eu teria que conceituá-los ali nos nossos pontos de fuga. Agora, até então, o que nós estávamos vendo como se fosse uma janela, vai dar a impressão de um furo, como se fosse uma peça mesmo, com um furo. Para isso, eu traço linhas do ponto de fuga 1, ali entre as nossas vértices ali da nossa janela. Isso vai dar a sensação que a nossa janela ali tem um furo, como se fosse um furo mesmo. Tá mais para um bloco do que para um prédio. Você conseguiu observar que eu parti do ponto de fuga 1. Por quê? Porque a parte interna está relacionada à lateral esquerda do nosso prédio, ou do nosso bloco. Enfim, vou começar a chamar de bloco, porque está mais parecida com bloco. Agora eu estou fazendo achuras. Achuras são pequenos risquinhos para dar a sensação de sombra. Em algum outro momento eu posso comentar mais sobre achuras, mas tente observar a ideia de profundidade no nosso objeto e as relações com os pontos de fuga e com a perspectiva. Nunca se esquecendo que o que está do lado direito está relacionado ao ponto de fuga 2, o que está do lado esquerdo está relacionado ao ponto de fuga 1 e o que está em cima está relacionado ao ponto de fuga 1 e 2. E você que está assistindo, muito obrigado por estar assistindo até agora. Te incentivo a continuar. Se você estiver acompanhando e fazendo o desenho, comece a enxergar possibilidades. Comece a enxergar prédios que poderiam estar do lado do nosso desenho. Enquanto eu aproveito para reforçar aqui com uma caneta mais grossa o nosso prédio e se destacar das nossas linhas de referência. Relembrando, se você viu alguma caneta ou algum material te interessou, procure nos links da descrição. Não gosto de fazer vídeos muito longos, porque sei que ficam maçantes para assistir. Agora eu vou fazer aquilo que eu tinha sugerido para você. Estou pensando no nosso prédio como se ele estivesse inserido em um quarteirão. E estou fazendo toda a lateral esquerda do nosso quarteirão relacionada aos pontos de fuga 1 e 3 e todas as laterais direita do nosso prédio relacionadas ao ponto de fuga 2 e ponto de fuga 3. Exercite-se nisso. Tente enxergar os nossos pontos de fuga, as linhas de referência, como elas funcionam e interagem com nossos objetos aqui, no caso, nossos objetos em formato de quadrado. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. E se tiver algum comentário, também deixe ou alguma dúvida. Terei o prazer de responder e vou tentar melhorar a minha didática a cada vídeo. Agora eu troquei a folha e estou desenhando os nossos 2 pontos de fuga na parte de baixo do papel. E vou desenhar o nosso terceiro ponto de fuga na parte de cima. O que significa que ao invés de eu olhar de cima para baixo do nosso objeto,
eu vou olhar de baixo para cima, como se eu estivesse olhando uma pessoa mais alta que eu, ou um objeto em cima de um prédio, ou até um avião. A minha linha do horizonte vai acompanhar o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2, né? Eu ligo ali os dois pontos de fuga. Vou reforçar o nosso ponto de fuga 1 e 2 com uma caneta verde. E vou fazer a mesma coisa, traçar um ponto entre todos os pontos de fuga. Esse ponto será a nossa vértice, também conhecida como quina. E a partir da nossa quina eu vou ligar ao ponto de fuga 1, a partir da quina ao ponto de fuga 2 também e ao ponto de fuga 3. Da maneira que você está vendo. Ainda bem que o desenho está demonstrando o que eu estou falando, né? Galera, a gente está seguindo a mesma ideia, só que agora de uma maneira invertida, com o ponto de fuga 3 lá em cima. Então, da linha que está entre o nosso ponto de fuga 1 e a nossa vértice, eu estou ligando ao ponto de fuga 3. E da linha que está entre o nosso ponto de fuga 2 e a nossa vértice, eu estou ligando ao ponto de fuga 3 também. Assim, eu estou dando a sensação de altura do nosso objeto. Para dar a sensação de base ali da parte inferior do nosso objeto, eu liguei o ponto de fuga 1 até a linha que está ali no meio da referência do nosso ponto de fuga 2 e do nosso ponto de fuga 2 até a linha que está de referência ali no meio do nosso ponto de fuga 1. Eu já aproveitei também e tracei a altura máxima ali do nosso objeto. Esse objeto, ele vai ser diferente. Ele não vai ser um prédio olhando de baixo para cima. Esse objeto nós vamos fazer uma pessoa, uma forma orgânica, diferente do nosso prédio que a gente fez quando a linha do horizonte estava acima. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu quero demonstrar que os pontos de fuga e as geometrias são a base para tudo, tanto para formas orgânicas como para formas geométricas, né? No caso, eu posso fazer objetos em formas inorgânicas, quadrado, cubo, retângulo, trapézio, enfim, qualquer objeto, né, com formas geométricas, e posso fazer também uma fruta se eu quiser seguir nesse conceito. Então, na nossa base ali, eu vou começar a encaixar um pé, uma sola de um pé, né? Tentando observar ali a nossa perspectiva, eu vou modelando ali, fazendo como se fosse um solado de um sapato mesmo, que é o solado da nossa pessoa, que eu vou fazer ela em uma visão inferior, né? Olhando de baixo para cima. A partir dali, eu começo a traçar várias linhas de referência, tentando enxergar alturas como a altura do joelho, a altura do quadril, a altura do peito, a altura do braço, proporção da cabeça, e eu começo a traçar as linhas na nossa lateral ali do nosso, a princípio, um cubo ali, né? Na verdade, um paralelepípedo de pé ou um prédio de pé. E a partir dessas linhas de referência nas laterais, eu começo a tentar enxergar as proporções da nossa pessoa. Começo a enxergar ali o quadril, aí eu passo para a proporção da perna da nossa pessoa, ali do peito. Começo a modelar ali o braço. Uma ideia para você: na sua casa, faça as linhas de referência e as linhas do objeto de caneta, e o desenho em si da pessoa faça de lápis para ficar fácil de apagar, e remodelando ali e tentando enxergar proporções. Faça esse treino na raça, não olhe referências na internet. Isso vai ajudar você a treinar a sua percepção de desenho, consequentemente vai te ajudar a melhorar no seu desenho como um todo. Galera, chegou a hora de falar sobre o nosso desafio.
o meu desafio para você, guerreiro, que chegou até agora assistindo esse vídeo. O desafio é: faça um desenho com 3 pontos de fuga e modele ele como desejar. Pode ser uma árvore, um poste ou uma girafa. Faça o que preferir. Tente usar a ideia da perspectiva e ir modelando em cima disso. Depois analise seu desenho e observe o que você pode melhorar. Faça anotações e pesquise referências. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. É bem melhor fazer assim do que assim, né? Assim, ó. Parece que esse dedo fica travando. Assim, ó. Vai muito, muito melhor. Faça o melhor sempre, mesmo que seja esquisito. Faça o melhor sempre, mesmo que seja esquisito. Meu nome, meu nome, meu nome, meu nome, meu nome, meu nome. Meu nome é Nathan Costa. Meu nome é Nathan Costa.